Dantas, Veríssimo e Alisson, o vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quais as chances desses jogadores virarem reforços do Corinthians. Em relação ao Corinthians, mais de 700 milhões de reais previstos em perdas de ações na justiça. As últimas do mercado, tudo sobre Rony no Santos e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Corinthians. Dantas, Lucas Veríssimo e Alisson, quais as situações dos três jogadores especulados como possíveis alvos do Timão. Quero começar falando sobre Dantas, zagueiro do Novo Horizontino e um dos mais elogiados do Campeonato Paulista. Samir Carvalho, meu amigo e setorista do Corinthians, afirma que o Timão tem negociações para contratá-lo. Antes de gravar o vídeo, procurei Luizinho Carvalho, representante do Dantas. Ele assegura que não houve contato do Corinthians. Hoje os interessados no Dantas são o Internacional e o Atlético Paranaense. E ainda que o Corinthians procure mais informações, é difícil imaginar que o negócio saia. Novo Horizontino pede 2 milhões de dólares. Você sabe que o Corinthians hoje não tem grana para grandes investimentos. Sobre Lucas Veríssimo, que já atuou no Corinthians, depois se mudou para o Al Duhail. Ele não foi bem no time Qatar e acabou sendo emprestado para um rival bem pequenininho lá do Qatar, o Al Akra. Por lá é titular absoluto, mas não está muito feliz. Quando ele se muda para o Qatar, ele vai para um gigante. Essa mudança para o Al Akra por empréstimo representa uma regressão na carreira dele. Dá para dizer que se o Corinthians investir, a chance de negócio é real. O problema é pagar o salário do Veríssimo superior a R$ 1 milhão por mês. Ele tem contrato com o Al Duhail até junho de 2027. Para completar, falar sobre Alisson, existe uma chance real de um acordo entre Corinthians e São Paulo ruir. Os presidentes dos dois clubes chegaram a dar o negócio como fechado. Só que o Corinthians não conseguiu R$ 1 milhão à vista para a liberação imediata do Alisson. O Alisson chegou na segunda-feira a visitar o centro de treinamento do Corinthians. E sem esse pagamento à vista, o São Paulo assegura que não fará acordo. O Corinthians está tentando convencer o São Paulo a fazer um valor menor ou um parcelamento dessa grana. E diante desse impasse, não dá para cravar o futuro do Alisson. O ideal para o São Paulo seria que aparecesse um outro interessado e levasse o jogador. Mas o Alisson está decidido a jogar no Corinthians. Ele quer reencontrar com o Dorival Júnior, que foi o técnico com quem ele mais rendeu, chegando a estar como um cotado numa pré-lista de convocados da seleção brasileira. Só para registrar, repercussão muito ruim entre torcedores do Corinthians pela contratação do Alisson também fez com que o Timão freasse um pouco essa possibilidade. Você o contrataria? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Hora de falar sobre o Corinthians, que informou a Justiça de São Paulo que possui mais de 700 milhões de reais em perdas prováveis em ações judiciais que tramitam contra o clube. 700 milhões é quanto o Corinthians imagina que vai perder em ações que já foram abertas contra o Corinthians. 300 milhões em comissões a empresários. Só para você entender, todo atleta que o Corinthians compra gera uma comissão, um prêmio, para que o empresário possa ter feito o negócio. E a bolada alvinegra é de 300 milhões de reais. São mais 300 milhões em ações com órgãos públicos e outros 40 milhões em disputa com ex-jogadores. Corinthians entende que dificilmente vai conseguir se livrar dessas cobranças, até porque, de fato, está devendo dinheiro para esses jogadores. Só para completar o noticiário alvinegro, registrar que o Corinthians tem encontrado enorme dificuldade na busca por um atacante de lado de campo. Rony já virou jogador do Santos. Nesse momento, dá para dizer que o Corinthians está desistindo da contratação de outros 3 atacantes que foram especulados. O Júnior Santos, que está mais perto de jogar no Bahia, o Michael, que está se mudando para a Arábia Saudita, e Everton Cebolinha, que pode até acabar ficando no Fla. Elivelton Reis está querendo saber sobre o zagueiro do Novo Horizontino. Deve estar se referindo ao Patrick, zagueiro canhoto, de 26 anos de idade, revelado na Portuguesa e comprado pelo Novo Horizontino por R$ 800 mil. O Patrick teve propostas oficiais de Curitiba e Chapecoense. As 2 ofertas já foram recusadas pelo Novo Horizontino. Nos últimos dias, o São Paulo e o Santos sondaram o Patrick, tá? Não dá para dizer que houve proposta. Também nem sei dizer se essa sondagem ela surge de um oferecimento por parte de representantes do atleta ou se os clubes procuraram. Mas existiram conversas preliminares com Santos e São Paulo. Importante registrar ainda
que o Dorival Júnior é um técnico que gosta do Patrick. E o Corinthians acaba de perder o João Pedro Tchoca, empréstimo de 1,5 milhão de euros para o Torino. Se ele disputar 10 partidas daqui até o fim da temporada na Itália, 10 partidas com pelo menos 45 minutos, o Torino é obrigado a comprá-lo por mais 4,5 milhões de euros. O Corinthians ainda ficaria com 12% da mais-valia, ou seja, do lucro que o Torino possa ter numa próxima venda. Com essa saída do Tchoca, é natural imaginar que o Corinthians busque um zagueiro no mercado. E o Patrick, não há conversas, nem proposta, nem nada disso, mas o Patrick é alguém que agrada ao técnico Dorival Júnior, tá bom? Rony no Santos, novidades. Vamos lá, Ricardão, sim. Estava conversando hoje com o Hércules, que é o pai, o padrasto e o empresário do Rony, tá? O Hércules ontem recebeu a visita do Alexandre Matos, lá em Belém, onde a família do Rony mora. E essa visita foi absolutamente decisiva para que o acordo entre Santos e Atlético fosse confirmado. Operação que vai girar na casa dos 3 milhões de euros. Só confirmar se são 3 euros ou dólares. Espera aí. Peraí. Estou vendo as minhas anotações aqui, aí a gente passa a informação certinha. 3 milhões de euros, tá? Operação está praticamente fechada. O Hércules, inclusive, quando eu conversei com ele, ele estava embarcando de Belém rumo a Belo Horizonte. Deve estar chegando agora em Belo Horizonte, onde vai passar a noite com o Rony. E aí, nessa quarta-feira pela manhã, eles embarcam para São Paulo e depois pegam um carro até Santos para a realização dos exames médicos e assinatura do contrato, tá? A tendência é que o Rony seja anunciado na quinta-feira, se tudo correr bem. O Galo vende pela metade do preço que comprou, mas é bom registrar que há bônus no contrato do Rony com o Santos. Caso o Rony bata algumas metas, o Atlético recebe mais uma compensação financeira, o que diminui esse prejuízo que é hoje de 3 milhões de euros. De qualquer forma, o Galo se livra de salários, direitos de imagem e luvas que giram na casa de 1.600.000 por mês. Então, é uma economia gigantesca para o Atlético, por isso essa operação é festejada na cidade do Galo, tá? E o Corinthians, Nicola, bora explicar essa história. Na sexta-feira à noite, eu recebi a notícia de... Quem acompanha o canal todo dia vai lembrar que na quarta eu contei que o Júnior Santos era alvo de uma negociação. Negócio relativamente simples para o Corinthians, né? O Corinthians pegaria o Júnior Santos por empréstimo do Atlético, empréstimo sem custo até dezembro, o Corinthians arcando com 80% dos salários, o Atlético com 20%. Então, o custo do Júnior Santos no Corinthians giraria na casa dos 800 mil por mês. As conversas entre Galo e Corinthians haviam avançado. Teve gente que cravou que o negócio não fechou porque o Atlético exigiu de última hora uma compensação financeira. Não é a informação que eu tenho. A informação que eu tenho é de que o negócio não fechou porque o Dorival Júnior tinha outro nome em pauta. Cheguei a dizer para vocês, não identifiquei ainda qual é esse jogador, mas tem alguma coisa por trás. Na sexta-feira à noite, um empresário me ligou e falou, Nicola, descobri qual que é o atacante que o Dorival quer e por isso ele brecou o Júnior Santos. Falei, quem? O Rony. Falei, certeza? Aí liguei para as pessoas próximas ao Rony e descobri que houve um contato do Dorival Júnior com o padrasto do Rony, também seu empresário Hércules, eles conversaram durante a semana. O Rony já havia trabalhado com o Dorival Júnior nos tempos de Atlético Paranaense, e o Dorival queria muito o Rony, ele entendia que o Rony cairia como uma luva, especialmente porque a partir da metade do ano tudo indica o Memphis vai embora. Publiquei no sábado pela manhã com exclusividade que o Dorival havia barrado o Júnior Santos e queria o Rony. Logo depois, uma hora depois, o Everton Guimarães veio com a notícia de que o Rony estava muito perto de virar reforço do Corinthians. O André Hernan, pouco tempo depois, cravou que o negócio estava praticamente fechado por 25 milhões de reais. Fui atrás da história e apurei algo que eu já havia contado no vídeo pela manhã, que esse negócio de 25 milhões de reais era algo inviável para o Corinthians de hoje. Corinthians que não está conseguindo pagar 1 milhão de reais ao São Paulo pelo Alisson. No fim das contas, Corinthians procurou, Corinthians conversou, Corinthians chegou a discutir valores com o Rony, mas não apresentou proposta oficial ao Atlético, ou seja, nunca esteve perto de contratar o Rony, porque se você não tem acordo com o atleta, fica mais difícil, né? Elton Reis está perguntando, e esse zagueiro de 21 anos do Novo Horizontino, que o Corinthians quer informações do Samir? Você deve estar se referindo ao Dantas, né? Perguntando sobre novidades no Timão. Mandei mensagem para um dirigente do Corinthians, estou aguardando a resposta. Deixa eu só falar sobre Dantas no Timão. O Luiz Carvalho está me respondendo. Não pintou nada oficial do Corinthians,
mas tem consulta de Inter e Atlético Paranaense, tá? Então, sobre Dantas no Corinthians, eu não sei se o Samir publicou algo, vocês que estão dizendo, né? Um abraço para o meu amigo Samir Carvalho, do Café do Setorista. Vocês estão dizendo que o Samir afirmou que o Dantas do Novo Horizontino interessa. A informação que eu tenho é de que o Dorival gosta do outro zagueiro do Novo Horizontino, o Patrick. Sobre o Dantas, o Luiz Carvalho, que é empresário dele, está respondendo. Não pintou nada oficial do Corinthians. Tenho consulta do Inter e do Atlético Paranaense. Novo Horizontino pede quanto? Vamos tentar entender essa condição. Fala, rapaziadinha boa, mais um giro de notícias do Corinthians, né? Nesta quinta-feira agitada com muita informação do Timão. Domingo já tem jogo, vai ser Corinthians e Flamengo pela final da Supercopa, né, rapaziada? Então peço humildemente para você deixar o like nesse vídeo, no canal, para não perder nenhum conteúdo. A gente encerra essa edição por aqui. Um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo.